Num tempo muito, muito distante, a terra estava corrompida. A maldade e a violência tinham dominado o coração dos homens. A Bíblia nos diz em Gênesis que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mas em meio a toda essa corrupção, havia um homem justo, um homem que andava com Deus, Noé. O versículo continua e nos revela uma luz de esperança. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Em um mundo que se afastava de seu Criador, a fé de um único homem seria o fio que conectaria o passado a um novo começo. A dor de Deus foi imensa ao ver a sua criação, que ele fizera com tanto amor, afastar-se tanto da luz e mergulhar na escuridão da própria maldade. A terra estava cheia de violência, e isso pesava no coração do Criador. Ele decidiu então que era hora de purificar o mundo de toda a injustiça, de lavar a maldade que o inundava. Contudo, em sua infinita misericórdia, ele não destruiria tudo. Ele salvaria os justos, aqueles que ainda mantinham seus corações voltados para ele. E foi por isso que Deus disse a Noé, conforme lemos em Gênesis, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os desfarei com a terra. Então, no meio do caos, a voz de Deus ecoou no coração de Noé. Ele recebeu uma missão que parecia impossível. Construa uma arca de madeira de gofer. Deus lhe deu todas as instruções detalhadas, as medidas, os compartimentos, como deveria ser revestida por dentro e por fora. Imagine a cena. Noé, um homem em um mundo que o desprezava, começando a construir um navio gigantesco longe de qualquer mar. As pessoas ao redor certamente zombavam dele, o chamavam de louco, mas Noé não se abalou. Movido por uma fé inabalável, ele obedeceu. Como diz a Escritura, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele não questionou, ele confiou. Foram anos de trabalho árduo e dedicação incansável. Noé e sua família juntos, dia após dia, sob o sol escaldante e o olhar de desdém do mundo. Cada golpe do martelo não era apenas para juntar duas peças de madeira, mas um ato de fé, uma declaração de confiança na promessa de Deus. Cada prego cravado era como uma semente de salvação, plantada na esperança de um futuro que só eles podiam enxergar através dos olhos da fé. Enquanto o mundo se afundava em sua própria corrupção, Noé construía um refúgio. E, finalmente, depois de muito tempo e esforço, a imensa arca estava pronta, um testemunho silencioso da obediência e da promessa que estava por vir. Então, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca com toda a sua família, e também que levasse consigo um casal de cada espécie de animal para preservar a vida sobre a terra. Quando todos estavam seguros a bordo, a própria mão de Deus fechou a porta da arca por fora. Então aconteceu. As comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo jorraram. A chuva começou a cair. Não uma chuva comum, mas um dilúvio que duraria 40 dias e 40 noites, sem parar. As águas subiram cobrindo as colinas, as montanhas, até que toda a terra estivesse submersa. Como diz a Bíblia, as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Lá fora, a destruição era total. Mas dentro da arca, a promessa de Deus se mantinha viva. O mundo, como era conhecido, havia desaparecido sob as águas. Um silêncio profundo tomou conta de tudo, quebrado apenas pelo som da água batendo contra a arca. O mundo parecia perdido, sem esperança. Mas ali, flutuando sobre o abismo, havia um pequeno universo de vida. Dentro da arca, Noé, sua família e todos os animais estavam seguros. Havia vida, havia fé e, acima de tudo, havia esperança. Em meio à maior tempestade que o mundo já viu, eles estavam guardados pela promessa divina.
E o mais importante de tudo, como nos lembra Gênesis capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que com ele estava na arca. Deus nunca se esquece daqueles que confiam nele. Após os 150 dias, quando a chuva finalmente cessou, Deus fez soprar um vento forte sobre a terra e as águas começaram a baixar lentamente. Pouco a pouco, os picos das montanhas começaram a reaparecer. E a arca, que flutuara por tanto tempo, finalmente encontrou descanso sobre os montes de Ararat. Para saber se a terra já estava seca, Noé soltou uma pomba. Na primeira vez, ela voltou. 7 dias depois, ele a soltou novamente, e ela retornou ao entardecer, trazendo em seu bico um ramo de oliveira. Era o sinal. A vida havia renascido na terra. A esperança se tornava realidade. As águas tinham se escoado e um novo mundo aguardava. Quando Noé e sua família finalmente saíram da arca e pisaram em terra seca, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar para o Senhor. Em um gesto de profunda gratidão, ele ofereceu um sacrifício a Deus, agradecendo pela salvação e pelo recomeço. Deus se agradou daquele coração grato. E ali ele fez uma aliança, um pacto não só com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com as águas de um dilúvio. E para selar essa promessa eterna, ele colocou um sinal maravilhoso no céu. Como está escrito em Gênesis, o meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris se tornou o símbolo da misericórdia e da fidelidade de Deus. A história do dilúvio é uma poderosa demonstração da justiça e da imensa misericórdia de Deus. Nos mostra que ele é justo para julgar o mal, mas é infinitamente misericordioso para preservar a esperança e salvar aqueles que nele confiam. Deus não tem prazer na destruição, mas deseja salvar todos que creem e se voltam para ele. Como nos lembra o profeta Naum, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Que a incrível história de Noé nos inspire a cada dia a permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor não entende ou até zomba de nossas convicções. Noé confiou em Deus em meio ao caos e foi salvo. Quem confia em Deus jamais será abandonado. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Fiquem com Deus.